Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse provavelmente é o 17º, 18º vídeo, então eu tô numa sequência aí bem grande de postar vídeos, tô conseguindo prometer aí cumprir as minhas expectativas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de canal, então compartilha, dá um like aí pro YouTube enxergar que a gente tá tendo bastante engajamento, que a gente tá tendo bastante pessoas assistindo. Se você não tem conta no YouTube, cria uma conta aí rapidinho, se inscreve no canal que ajuda bastante o canal a crescer. Você deve ter vindo pelo título, que é Como Esquecer um Boy Lixo. Bom, na verdade, se você veio assistir esse vídeo, então é porque de alguma forma esse vídeo tem o intuito de ajudar você a tomar uma decisão correta. Os meus amigos, eles sempre me chamam de fria, sempre me chamam de plena pra resolver esse tipo de problema, que eu consigo cortar as pessoas da minha vida, que eu tenho a maior facilidade do mundo. E eles falam, mana, tu é capricorniana mesmo, e não sei o quê. E na verdade não é uma questão de frieza. É uma questão de que em algum momento da minha vida eu posso até demorar pra ter um lapso disso. Mas em algum momento eu acordo e falo assim, a minha saúde mental em primeiro lugar. Por quê? Quando a gente tá falando de esquecer o boy lixo, de literalmente cagar pro boy lixo ou não querer mais saber do boy lixo, é porque é uma relação que não vai ter futuro. É uma relação que provavelmente você tá sendo enganado, é uma relação provavelmente onde você tá em algum lugar ali que não é confortável pra você, e aí de alguma forma isso gera ataques de ansiedade, isso gera estresse, isso gera vários sentimentos que os momentos bons não acabam contemplando os momentos ruins. Então você acaba ficando por um apego, você acaba ficando naquela situação ali porque você tá de alguma forma tirando o mínimo de prazer possível, mas ele te traz mais problemas, te traz mais sentimentos ruins e sensações que não são boas do que literalmente sensações boas. Eu sempre demoro pra ter um estalo na vida porque eu sempre tento priorizar a minha saúde mental. Então, quando eu chego num momento que eu falo, putz, essa situação é insustentável pra mim, eu preciso botar um fim nessa situação, eu consigo ser muito calculista, mas não é só ser calculista. Tem algumas artimanhas e algumas dicas que eu utilizo pra que elas te ajudem a lidar com isso. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que quando você decide cortar relação com alguém, você tá querendo tirar a pessoa da sua vida. Só que eu acho que é muita falta de empatia, eu acho que é muita infantilidade você chegar e você bloquear a pessoa em todas as redes sociais, você excluir ela de todas as redes sociais, mas se esse comportamento te faz ficar bem, felizmente você tem que pensar primeiro em você e depois na outra pessoa. Então assim, se eu bloquear essa pessoa, se eu excluir ela, se eu limar qualquer tipo de contato que eu poderia ter com essa pessoa, ou qualquer forma de contato que ela poderia vir atrás de mim, que ela poderia me chamar, que ela poderia curtir uma foto minha e eu por isso já entender outras coisas, eu digo que você faça isso, mas é que eu não acho que é o ponto mais maduro de você resolver esse tipo de problema. A primeira dica que eu dou e a primeira dica que eu sempre faço é não fazer alarde. Eu acho que o alarde, eu acho que você falar pra pessoa, olha, a partir de agora a gente não vai ter mais nenhum tipo de contato, a gente não vai se falar, a gente não vai mais ficar, a gente não vai mais transar, a gente não vai fazer mais nada. Chega a ser um pouco de pedância, porque no fundo talvez a gente queira que a pessoa tenha uma outra atitude, a pessoa tenha uma postura de ela virar e falar assim, olha, eu não quero te perder, então fica comigo. Só que no fundo a gente sabe que talvez a pessoa até fale isso, mas o comportamento da pessoa não vai mudar em relação a isso. Eu acho que a pessoa muda quando ela perde e não quando ela é ameaçada dessa perda. Então, quando a pessoa literalmente percebe que você não está mais na dela, que você não está mais afim dela, eu acho que aí a chance dela realmente entender aonde, o que ela tá perdendo, o ser incrível que você é, o ser privilegiado, o ser de luz, a pessoa que mais se importa com ela, eu acho que é muito mais fácil ela se arrepender nesse momento do que ela se arrepender com a ameaça que você tá fazendo. Então, acho que o primeiro ponto é você não ameaçar a pessoa, você não mandar textão pra ela falando que você vai cortar ela da vida dela e que você gosta muito e que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, tenta fazer isso de uma forma natural. É justamente por isso que eu não concordo com o fato de você bloquear as pessoas da rede social, porque fica muito nítido que você quer isso. Então existem formas hoje de você não acompanhar essa pessoa, mas a pessoa não perceber que você não está acompanhando ela. Então no WhatsApp você pode silenciar a notificação dessa pessoa, você pode silenciar status, no Facebook você pode cancelar a assinatura dela. Então a pessoa ela vai viver como se tudo estivesse normal, mas pra você tá tomando atitudes que vão te ajudar a esquecer essa pessoa. Porque pelo menos pra mim eu acredito que ninguém consegue esquecer a outra pessoa convivendo e conversando com a pessoa todos os dias. Eu acho que vai estar sempre mantendo essa chama acesa aí, e isso não é uma coisa saudável. A segunda dica que eu dou, que é uma dica muito importante, pelo menos funciona muito comigo, é você pegar a data exata que esse sentimento começou. Então, um exemplo. Eu comecei a gostar de um menino em agosto por causa de uma festa. Eu conheci ele numa festa, e aí de agosto até dezembro, novembro, eu fiquei muito apegado a esse menino, muito apegado mesmo, assim, mas tipo assim, acho que eu não lembro de ter uma paixão tão fulminante por uma outra pessoa que não seja esse menino. O que acontece? Pra eu decidir que eu ia tirar esse menino da minha vida, que eu ia esquecer ele, que eu ia conseguir superar o sentimento que eu tinha por ele, que não era
recíproco, eu fiz o quê? Eu comecei a olhar o que eu postava e como que era a minha vida antes dele. Então eu fui lá no meu Facebook, fui no Twitter, fui no Instagram, como que era o Beto antes de conhecer essa pessoa. Então eu ia lá, lia o que eu gostava de fazer, o que eu postava, o que eu me dava prazer. E eu tava resgatando na minha memória como que eu era antes dessa pessoa. Não tem aquele filme Como Eu Era Antes de Você? Literalmente é isso. Como eu era antes de você. O que eu fazia, o que me dava prazer, pra ver se de alguma forma eu encontrava aquela pessoa que tava lá atrás, que tava tão bem, que tava tão plena e que hoje não tava tão plena, que precisava tomar uma atitude drástica dessa pra esquecer literalmente uma outra pessoa. Então essa é a segunda dica que eu acho que é muito importante mesmo. A terceira dica que eu acho que é muito importante também é você mudar o seu comportamento em relação ao que você fazia, que possa remeter coisas que você fazia com essa pessoa. Então, exemplo, se era um ficante seu e vocês tinham muita mania de vocês irem no cinema, e aí vocês tinham uma rotinazinha, ia no McDonald's, depois ia no cinema, depois você ia pra sua casa, e aí vocês ficavam juntos, e no outro dia ficavam juntos também. Então assim, você vai ter que mudar um pouco essa rotina aí pra que isso não te remeta a essa pessoa. A gente tem que mudar o comportamento, a gente tem que fazer coisas novas. Então vamos lá, volta no que você era antes, lembra o que te dava prazer, e aí se você já fazia o que te dava prazer e você incluiu essa pessoa nas coisas que te davam prazer, você vai ter que encontrar de alguma forma um prazer sozinho de novo, porque se você sobrevivia antes dessa pessoa, se você era feliz antes dessa pessoa, você vai conseguir ser feliz de novo. E aí é uma outra dica que eu dou também: nenhum sofrimento é eterno, você não vai sofrer pro resto da vida. Então assim, obviamente que eu acredito que cada dia é mais fácil do que o dia anterior. Então hoje vai ser difícil, amanhã vai ser um pouco mais fácil, não significa que não vai ser difícil. E aí depois de amanhã vai passando e até chegar um momento que não vai doer mais. Mas para que isso aconteça, você não pode ter recaídas. E aí uma outra dica que eu dou também que é muito importante é questão de recaídas. Tá atacando sua ansiedade, tá atacando ou qualquer tipo de depressão que não tá deixando sua cabeça bem, você não pode cair nesse lado de achar que se você correr atrás, a dor momentaneamente vai passar, então você vai ficar muito feliz naquele momento, mas depois aquele turbilhão de sentimentos vai voltar também. Então assim, quando você sentir que você tá tendo uma recaída, que você tá com muita vontade de procurar a pessoa, não procure. Liga pro seu amigo, ocupa a sua cabeça, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, mas assim, não caia nesses truques que sua mente vai pregar em você, porque você em algum momento vai pensar que é muito mais fácil você voltar a ter o comportamento que era porque doía menos, era ruim, mas doía menos do que tá doendo hoje, porque você literalmente decidiu cortar relações com essa pessoa, então essa pessoa não faz mais parte da sua vida. Mas toma muito cuidado com recaída, assim. Evita ao máximo, então tenha sempre pessoas que podem te acolher quando você pensar em ter alguma coisa, algum comportamento desse tipo, para que você consiga ser ajudado no momento que você mais vai precisar. Então assim, separa a lista, conta pros seus melhores amigos a decisão que você tomou, tanto que você vai precisar da ajuda dessas pessoas, e aí quando acontecer de você pensar em fazer isso, você vai lá e aciona essas pessoas, porque essas pessoas estão vendo a situação de fora. Elas vendo a situação de fora, elas vão pensar única e exclusivamente no seu bem-estar. Você vai estar pensando com uma cabeça totalmente apegada, e essas pessoas vão estar pensando totalmente no seu bem. Como que era o Beto antes dessa pessoa? Até eu, quando eu decidi tomar essa decisão na minha vida, eu não tive, mas qualquer tipo de recaída que eu pudesse ter, eu já tinha sinalizado aos meus amigos que eu tinha tomado essa decisão, e isso não ia ser mais positivo pra minha vida, e aí eu sabia que eu podia acionar eles caso me sentisse triste, ou me sentisse sozinho, ou me sentisse que eu tava fraquejando nessa missão, que é esquecer a pessoa que você gosta. Um outro ponto que é muito importante também é que vai doer. Vai doer, talvez, é naquele momento pra você. Naquele momento seja a maior dor que você vai sentir. Porque depois de um tempo, a dor... Eu não sei como o nosso cérebro trabalha, enfim, mas eu acho que quando a gente vai subindo o nosso nível de felicidade, a lembrança daquela dor, ela vai sempre diminuindo. Eu sempre tive o dedo muito podre pra boy. Sempre tive o dedo podre, assim. Era muito podre, assim. E ainda é. Totalmente podre. E aí eu tive que fazer isso várias vezes na minha vida pra eu tentar aprender. E eu tentar entender que, tipo, a dor naquele momento, ela é muito pesada, ela é muito intensa, mas hoje, sei lá, se eu for olhar a última vez que eu tentei, tipo, que eu tomei esse tipo de decisão, que eu ia tirar alguém da minha vida, não doeu, eu não consigo lembrar mais da dor que era lá. Eu não consigo lembrar da dor da penúltima vez que eu tive que fazer, da antepenúltima, porque literalmente eu acho que o nosso cérebro vai apagando, ele tira o apego, e aí ele coloca um sentimento de felicidade, e aí você acaba não lembrando literalmente como que era aquela dor. Então assim, vai doer agora, vai ser muito ruim pra você, mas eu te garanto que daqui 6 meses, 7 meses você vai estar em outro cenário, você vai estar com outro pensamento, você vai estar literalmente esquecendo desse tipo de dor que foi causada agora. Mas você tem que ter foco para conseguir isso, senão você não vai conseguir. Caso você tenha optado
por silenciar as notificações dessa pessoa, não acompanhar mais o feed de notícias dela, não acompanhar mais o Instagram, não acompanhar o status do WhatsApp, e você tenha uma recaída em relação a stalkear a pessoa, não faça isso. Isso vai te magoar, isso vai fazer novamente esse sentimento ganhar forças, ou isso vai te magoar muito. Quando você decidiu que você não ia mais ficar atrás dessa pessoa, que você ia cortar relações com essa pessoa, e se você seguir o meu conselho de bloquear não, se você seguir o meu conselho de silenciar a pessoa porque você não quer fazer alarde daquela sua decisão, então você não acompanha mais Instagram, você não acompanha mais Facebook, você não acompanha mais Twitter, você não acompanha mais nenhuma rede social dessa pessoa, evita de ficar stalkeando essa pessoa, porque talvez você enxergue coisas que te machuquem muito, e aí automaticamente quando a gente gosta muito da pessoa e a gente está apegado, quando eu tô falando que é apego, a gente automaticamente quer que o outro sinta dor, porque a gente tá sentindo dor, então a única coisa que a gente quer fazer nesse momento é causar dor também. Então, obviamente, se você corta sentimentos, se você corta relações com essa pessoa e você tá sofrendo por isso, automaticamente você quer que a outra pessoa sofra também. E não é uma coisa ruim, não é porque você é uma pessoa que não presta, não é porque você é uma pessoa maligna, mas é porque você quer dividir a dor com o outro também. Então você quer que ele sinta a mesma dor que você tá sentindo. Então isso é muito mesquinho da gente, mas é uma coisa que é incontrolável. Evita de stalkear, porque talvez você pode interpretar as coisas de uma outra forma, você pode interpretar que talvez o que a pessoa esteja postando é pra você e a pessoa literalmente tá cagando pra você, que é o que eu acho que acontece mesmo, porque eu acho que se tá nesse estágio de você ter que cortar relações com a pessoa é porque a pessoa tá cagando pra você, a pessoa não se importa com você. E é literalmente isso. Então se a pessoa tá interessada em outra pessoa ou tá sofrendo por outra pessoa, ela vai postar uma coisa lá de sofrimento, ela vai postar alguma coisa que reflete a vida dela ou reflete aquele momento que ela tá passando, e aí você vai acreditar que aquilo pode ser pra você. Na verdade, a pessoa até esqueceu que você tava na vida dela, ou quando você tomar esse tipo de decisão, pode ser que você esteja lidando com dois tipos de pessoa. E aí é muito importante você se atentar. A primeira pessoa é a pessoa que vai cagar, que é o que eu acho que é o mais comum. Esse último menino que eu gostei, que eu cortei relações com ele, quando eu decidi que eu ia cortar, ele cagou. Ele simplesmente fingia que eu não existia. Então foi mais fácil pra mim? Foi, porque de alguma forma eu entendi que, puta, ele não ia conseguir atender as minhas necessidades, ele não ia conseguir atender o que eu precisava dele, e era muito mais fácil porque ele me ajudou. Ele literalmente não demonstrando nenhum tipo de interesse, ou não sentindo a minha falta, ou não vindo atrás de mim, é uma coisa que me ajudou bastante. Então eu acredito que na maioria dos casos as pessoas vão lidar exatamente dessa forma. Ou você pode ter o outro tipo de pessoa, a pessoa que vai ficar literalmente no seu pé. Esse é um problema maior, porque a pessoa de alguma forma ela tá apegada a um comportamento que você tem com ela tá apegada a um determinado tipo de tratamento que ela tem com você, e ela vai querer aquilo a qualquer custo. Então assim, ela não vai te dar o que você precisa, ela vai te dar o que ela pode te dar. O que ela pode te dar não é o que vai te atender, e aí você vai ficar sempre nesse limiar de tipo, putz, eu não quero isso, você vai me dar isso, eu não quero, e o que eu te dou não é o suficiente pro que você me dá. Esse é o tipo de pessoa mais difícil de você conseguir desapegar, porque é uma pessoa que vai ficar atrás de você. E ela não vai ficar atrás de você porque ela sabe o que você sente por ela vai ficar atrás de você porque ela, de alguma forma, e isso pode ser muito pesado que eu vou falar agora, de alguma forma você alimenta o ego dela. A pessoa que sabe que você tem sentimento por ela, que sabe que você tem interesse por ela, e a pessoa ainda continua no seu pé ali, sabendo que ela não vai poder te retribuir do jeito que você imaginou que ela fosse retribuir, ou que você precisasse que ela retribuísse, ela vai continuar no seu pé porque você alimenta o ego dela. Pessoas que precisam ter o ego alimentado, ela vai correr uma vez atrás de você, ela vai correr 2 vezes atrás de você, na terceira vez ela vai virar e falar assim, eu vou ficar correndo atrás dessa pessoa, eu me amo. Porque geralmente essas pessoas, elas têm um ego bem inflado, elas têm um amor próprio muito grande. Por isso que elas conseguem ser tão boas em se relacionar com outras pessoas. Porque eu acho que isso é muito... Você ter um ego inflado, você ter uma boa autoestima, eu acho que isso transparece para as outras pessoas. Ela não vai ficar atrás de você por muito tempo, ela vai correr 1, 2, 3 vezes atrás de você ali, depois ela vai literalmente cagar pra você. Sobreviva a primeira, sobreviva a segunda, sobreviva a terceira, porque provavelmente ela vai se cansar e ela não vai ficar atrás de você. Isso é fato, porque provavelmente nesse tempo ela já arrumou uma outra pessoa pra ficar lá, indo atrás dela, pra ficar fazendo o que você fazia, pra ficar enchendo a bola igual você enchia. Muito fácil você lidar com essa pessoa depois que ela percebeu que você não vai ficar ali mais alimentando o ego dela e você não vai ficar mais ali sempre disponível, sempre disposto pra essa pessoa. Enfim, eu acho que eu falei demais nesse vídeo, eu acho que eu fui muito sincero nas coisas que eu penso, da forma que eu ajo quando eu preciso literalmente esquecer alguém, ou quando eu preciso mudar um comportamento, ou quando eu preciso tirar alguém da minha vida. Eu não tenho problema em fazer isso. Eu acho que a nossa saúde mental, ela vem sempre em primeiro lugar. Eu acho que quando você precisa esquecer alguém, quando você percebe que está sofrendo por isso, você precisa sim ser egoísta, você precisa pensar em você, mas ao mesmo tempo você não precisa ser grosseiro com as outras pessoas. Uma coisa não está ligada à outra. Não preciso brigar com a pessoa. Às vezes as pessoas, para esquecer a outra pessoa, elas arrumam uma briga, elas arrumam um meio de não ter contato, e eu já vi isso acontecer muito com os meus amigos. Uma pessoa gostava de outra pessoa, e aí ela percebia que ela não ia conseguir lutar contra esse sentimento,
porque não era um sentimento recíproco. E aí ela foi lá e arrumava uma briga, um motivo de discussão pesada, assim, de ofensa, pra cortar aquele relacionamento. E eu acho que esse não é um modo mais fácil, eu acho que esse é um modo mais dolorido pra todo mundo. Eu acho que é um modo um pouco imaturo de resolver esse tipo de problema. E eu acho que a gente tem hoje muitas informações, a gente tem muitos artigos, a gente tem muitos psicólogos que falam sobre esse tema, sobre o tema do desapego, o tema sobre você colocar sua saúde mental em primeiro lugar, que você não precisa ser necessariamente ofensivo com a outra pessoa. E eu juro pra você que tudo isso vai passar. Juro, juro, juro. Daqui 6, 7, 8 meses, um ano, nenhum sofrimento vai ser eterno, e tenho certeza que depois disso você vai conseguir ficar em outra vibe, você vai conseguir se conectar com outras pessoas e não vai ser o fim do mundo. Pode ter certeza disso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do seu conteúdo, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, mandar pros seus amigos e deixa aqui seu comentário pra ver o que eu falei de porcaria, o que eu falei que eu não deveria falar, e até a próxima.